Revelado o poder assustador dos Cavaleiros Sagrados. Enquanto os gigantes estão desesperados para salvar suas crianças, os nobres que se consideram deuses desse mundo apenas observam a situação como se estivessem participando de um jogo perverso. Ao mesmo tempo, Luffy e Loki estão prestes a se enfrentar, porém, o príncipe amaldiçoado estava escondendo alguma coisa. Afinal, Oda guardou um incrível flashback para todos nós e tenho certeza que tem a ver com o futuro da Terra dos Gigantes. Até porque tudo indica que houve um motivo por trás das ações do desdenhoso Loki. Bom, tudo isso aconteceu nesse maravilhoso capítulo 1143, mas para entendermos todas essas coisas, precisamos começar do começo, não é mesmo? O capítulo se inicia diretamente na escola da moça. O grandioso Sol, desesperado com a situação, tenta fazer algo a respeito das crianças sonâmbulas que estavam seguindo a seta esquisita. Para isso ele vai até elas e tenta tocar em Nirva, que é a primeira da fila. Porém, algo curioso acontece. O gigante grita de dor e cai no chão com o braço sangrando, pois a menina está completamente envolvida em vinhas espinhosas invisíveis. Isso prontamente assusta o Chopper e a Robin, que também não estavam esperando tal coisa acontecer. Cara, é por conta dessas e outras ações que eu me divirto com One Piece. No momento em que a gente precisa de alguém com haki de observação avançado para prever esse tipo de ataque, não tem. Apenas os membros mais fracos estão presentes, o que acaba por dificultar as coisas. Por exemplo, o Sanji seria de extrema importância aqui, e ainda acho que ele vai ser. Vocês vão entender o porquê no final desse vídeo. De qualquer forma, se ele tivesse aqui, ele já estava lá em cima da árvore prevendo o que tinha acontecido, porém com a língua pra fora igual um cachorro, olhando para Gunko e chamando ela de linda. Ah, falando nela, somos levados para a floresta onde vemos os 3 cavaleiros sagrados sentados aproveitando uma refeição enquanto observam todo o caos da escola. Dá pra perceber que essa marca do abismo é realmente muito útil, porque pelo que deu pra entender, enquanto alguém possuí-la, dá pra ficar se teleportando de um lado pro outro carregando objetos, como por exemplo essa mesa que apareceu. Agora só falta explicar qual é a limitação, porque se der pra transportar uma arma ancestral nesse pentagrama, aí sim seria roubado. Continuando, Sommers começa a rir do que aconteceu com o Sol, citando uma expressão que diz que amor é ao mesmo tempo rosas e espinhos. Uma bela analogia para o sentimento em questão, mas a Gunko não parece muito interessada nessa maneira extravagante de ver o mundo. Sommers, em contrapartida, acha ela chata e continua falando, só que dessa vez coisas absurdas, mostrando sua verdadeira personalidade, assim como foi com o ancião Saturn lá em Egghead. Você é tão sem graça, Gunko, quanto mais amor você tem, mais profundamente os espinhos da paixão penetrarão. Ele ainda tem a cara de pau de sugerir que fazer esse joguinho com pais e filhos é a melhor coisa. Porque afinal de contas os pais vão segurar seus filhos independentemente do que aconteça ou dos espinhos, enquanto os próprios filhos presenciam seus piores pesadelos se tornando reais. Sommers finaliza dizendo que nessa situação, matar é comovente, pois ele pode ver os pais morrerem de perto enquanto os filhos gritam desesperados. Se alguém aqui no meu canal ainda tinha dúvida da mente deturpada de algum dos nobres, aqui o Oda mete o martelo. Independente da aparência cômica e desajeitada, é impossível eles serem considerados bons. A perversidade está enraizada em sua alma, pois quem os governa é Imu. Conforme vai realizando seu discurso, vinhas começam a surgir do seu braço e finalmente é apresentada a sua fruta. Ele possui a Iba Iba no Mi. Iba é a abreviação para Ibara em japonês, que significa flor com espinho. Pela apresentação, isso é uma paramécia. Como eu vinha dizendo nas análises passadas, parece que o Oda tá querendo trazer novamente esse tipo de Akuma no Mi pro universo e colocá-las nas mãos de pessoas habilidosas. Porque na sequência temos a confirmação de que a responsável por guiar as crianças é a Gunko com a sua fruta da flecha. Ou seja, ela tem a capacidade de forçar uma trajetória de uma pessoa com seu poder de paramécia, algo que tá em outro nível, digamos assim. Ah, falando mais especificamente na Gunko, claro que a cavaleira não se salvaria em termos de personalidade. A gente viu que ela consegue ficar corada e parecer uma adolescente em alguns momentos, mas sua maldade dá pra ser sentida com sua ação de fazer as crianças andarem pela estrada principal do vilarejo. Isso faz com que os gigantes se sintam impotentes ao verem suas crianças sendo raptadas.
Tudo para esses caras tem um jogo mental por trás. Não basta apenas realizar a missão. O sofrimento dos seus inimigos é o maior prazer que eles podem ter. Inimigos esses que apenas são odiados por existir e são considerados inferiores por uma hierarquia imposta por demônios que controlam o mundo. Porém, tem uma leve diferença. Pelo que parece, para os Sommers não existe nem a possibilidade deles falharem nessa missão, ao mesmo tempo que ele só escolhe coisas de luxo para a refeição. Em contrapartida, Gunko, que não foi nem nomeada uma santa como os outros, permanece mais centrada. As reações dela a seguir podem indicar que talvez haja uma chance dela ter a salvação e que em algum momento desse arco ela possa virar a casaca. É uma estratégia que o Oda vem fazendo ali, já tem um tempo. Mas vamos continuar, porque para quebrar essa tensão do nada, Kirihan percebe que eles não têm sal. Sim, sal, a especiaria. Nesse momento, Sommers fica confuso e começa a pensar no produto. Diante dessa situação, Kirihan usa algum tipo de poder para colocar seu colega para dormir, possibilitando assim que ele extraia o sal do mundo dos sonhos. Diante disso, outra apresentação surge, nos informando que Kirihan é possuidor da fruta mítica Ryuryu no Mi, modelo Kirin, e seu principal poder é manifestar os sonhos das pessoas, e aparentemente os pesadelos. Sobre a fruta não é nenhuma surpresa, afinal eu já tinha cravado há alguns capítulos atrás. O diferencial mesmo foi a habilidade que o Oda resolveu aplicar para essa fera mítica, o que me faz pensar que em um futuro próximo possamos ver uma luta dele com o Gear 5 do Luffy. Pensa bem, enquanto um extrai as coisas do sonho das pessoas, o outro faz o mundo da fantasia de Nika se tornar realidade. Na minha concepção, seria um confronto interessante. Bom, continuando, no momento que eles começam a comer, a gente volta àquela ambiguidade de ideias onde Gunko fica parecendo uma criança feliz e pura. Eu adoro realmente como o escritor consegue realmente balancear os personagens para parecer que eles nem são uns grandes de uns FDPs. De qualquer forma, Sommers diz que tá muito fácil vencer esse jogo, porque já eles vão conseguir levar as crianças até o barco. Porém, Gunko pensa diferente. Lembra o que eu falei? Ela tá um pouco mais centrada. Afinal, o Yonkou Chapéu de Palha está em Elbaf e por conta disso ela acha que alguma coisa irá acontecer. Ao mesmo tempo disso, os cavaleiros percebem que as crianças estão se dirigindo para um local que está pegando fogo, o que claramente poderia causar a morte delas. Sommers mais uma vez não tá nem aí e diz que se esse grupo não puder completar o jogo, eles terão que fazer com que o próximo consiga. Ou seja, eles já devem estar de olho em mais crianças, aquelas que ficaram dormindo lá atrás na escola. Talvez até mesmo o próprio Column, o filho do Gabão. Ao menos se isso acontecesse, poderíamos ver a verdadeira força do antigo braço esquerdo do Rei dos Piratas na sua terceira idade. Uma coisa interessante é que no momento em que as chamas são detectadas, os gigantes se assustam muito e mandam um grupo de bombeiros para lidar com a situação. Infelizmente, quando o barco estava próximo do local, um esqueleto gigante, que é um pesadelo de uma das crianças, surge de dentro da floresta e mete um tapa no Svar, fazendo os gigantes saírem voando e causando uma reação de surpresa em todos ali presentes. O melhor de tudo é que o esqueleto é tipo um Brook da vida, se bem que seria legal ver o Zoro King dominando os mortos, mesmo que só por um tempinho. De qualquer forma, agora vamos para o submundo para uma cena que fez eu ficar arrepiado no capítulo passado. Loki está em pé com seu Ragnir na mão. O martelo está envolvido em raios, porém uma coisa não está certa. O príncipe amaldiçoado não está atacando ninguém. Ele apenas está em pé, esperando ser desamarrado e continua ameaçando todos que estão presentes. Não tem como vocês me pararem. Nenhum de vocês sequer consegue levantar o Ragnir. Sanji primeiramente fica assustado porque não faz ideia do que aconteceu, afinal ele literalmente caiu ali de paraquedas. Já Luffy não parece muito preocupado em ser atacado, ele só pensa nos ferimentos do Loki e em como ajudá-lo. Só que o príncipe dificulta as coisas para ele, afinal ele continua ameaçando matar todos no Reino do Sol. Os novos piratas guerreiros gigantes, por sua vez, não perceberam que tudo isso passava de um blefe. Não é à toa que o próprio Harudin pensou em libertar seu irmão, só que o Zorão o parou na hora. Em nenhum momento o Solador se mexeu, ele apenas ficou com seus braços cruzados esperando seu capitão fazer algo. Irritado e cumprindo a promessa que fez de derrubar o Loki se ele tivesse tentado alguma coisa, Luffy dispara em direção ao gigante, mas apenas acerta um soco bem fraquinho, só o suficiente para acabar com essa farsa. Só que isso foi mais do que suficiente para o Loki cair desmaiado. Como o próprio Zoro previu, as suas feridas causadas por Shamrock e Gunko anteriormente já estavam prestes a reabrir.
Tudo que o Loki estava fazendo era blefar. Ele estava usando todas suas forças restantes para conseguir se manter de pé. Diante desse cenário, Luffy implora para o Harudin para salvar a vida do Loki, o que claramente é uma afronta aos olhos do gigante. Aqui temos o clássico Luffy fazendo o que bem entende e mostrando a sua pureza. Afinal, ele fala: "Eu não me importo que tipo de pessoa ele é, eu apenas não posso assisti-lo morrer." Como o capitão supremo da grande frota do Chapéu de Palha deu a ordem, nem mesmo o orgulhoso gigante poderia desafiar. Com isso, Gerd começa a tratar os ferimentos do Loki e pela primeira vez podemos ver o príncipe sem o seu chapéu, confirmando assim que seus chifres são reais. Harudin começa a explicar sobre essa característica dos gigantes ancestrais e um pequeno flashback se inicia. Quando crianças, Loki e Harudin foram tratados sem nenhuma distinção pelo seu pai, aparentemente. Porém, o Loki não concordava muito com isso. Ele fez bullying e mais bullying com seu irmão e até mesmo falava mal da mãe dele. Uma coisa curiosa é o kanabo que o pequeno Loki usava quando criança. Não parece algo familiar, algo que conhecemos e vimos recentemente? Como, por exemplo, a arma que o próprio Kaido e a Yamato utilizam? Eu já comentei brevemente em um shorts aqui no canal a possibilidade do Kaido ser o filho do Harold devido às semelhanças físicas que ambos têm. E assim, poderíamos ter realmente que os Onis são a junção de gigantes com humanos. Por mais que eu tenha discutido isso brevemente, eu estou pensando em elaborar um pouco mais em um próximo vídeo longo, então vamos deixar para depois. Na sequência, ao se lembrar desses momentos de sofrimento que viveu, Harudin puxa um machado e tenta partir para cima do Loki, mas Rodo e Stensen o impedem. Em contrapartida, Loki parece cansado de tudo isso que acabou de acontecer e apenas acusa seu irmão de ser como o resto dos gigantes. Afinal, ele apenas fala: "Você realmente não acredita que eu matei nosso pai a sangue frio, não é mesmo?" Com certeza o Oda está preparando um terreno para um plot twist gigantesco, onde seremos levados para uma situação onde pode ter vários culpados. Um pode ser o ancião Jaru, que tem a possível espada do rei enfiada na cabeça. Também pode ter sido o próprio Harold que estava sendo manipulado pelo governo. Ou até mesmo os Cavaleiros Sagrados podem ter culpa nisso daqui. Ou quem sabe, pode ser um pouco de cada uma dessas coisas que eu acabei de falar. Independente, Oda está brincando com a gente, pois a todo momento, novos possíveis antagonistas surgem e são retirados do tabuleiro. No fim, quem sabe pode até mesmo ser o Somers com essa personalidade escrota de nobre mundial. Agora, vocês se lembram que lá no começo do vídeo eu comentei que o Sanji poderia vir a ser importante? Pois é, pelo que sabemos, nosso cozinheiro é uma espécie de Gaban 2.0. Basicamente, de um lado nós temos o Arauto do Amor, aquele que enaltece e respeita em tudo em relação a esse sentimento. Do outro, nós temos um Cavaleiro Sagrado que prega o amor como se fosse algo que doesse e machucasse. Não é à toa que ele sempre tem usado a analogia de rosas e espinhos. Ver o confronto entre o loirinho manhoso com o velho ia ser bem legal, e no fim é claro que o próprio Sanji ia sair ainda mais forte, quem sabe até com o Haoshoku despertado. Bom, a melhor parte é que semana que vem nós temos capítulo, e com isso podemos estar a apenas um passo de descobrirmos todo o misterioso passado sanguinário de Elbaf.